Nós fizemos uma longa viagem ontem. Estão ouvindo bem? Por toda uma parte, né, pega já o final do século XIX, e nós viemos até os anos 30. Né? Ou seja, o modernismo no Brasil, né, e no modernismo nós já especificamos ontem que há ali dentro, né, de todo aquele grupo, que é um grupo, inclusive, que apresenta diferenças entre si, mas que existe entre eles alguma coisa em comum, o nacionalismo. Né? O nacionalismo é muito forte, no entanto, nós vamos ter dois tipos de nacionalismo. O nacionalismo tacanho, né? Voltado para dentro, que rejeita tudo que é estrangeiro, tudo que é de fora, etc. E um nacionalismo, que é aquele nacionalismo do Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila, etc., que é um nacionalismo que pretende, né, como propôs o próprio Oswaldo de Andrade com o Manifesto Antropofágico, canibalizar o outro. Né? Ou seja, a ideia de que nós temos que ter defender, apresentar, criar uma identidade nossa, da arte brasileira, mas essa identidade ela tem que dialogar com o mundo. Né? Ela não tem que ser fechada nela própria. E, se for necessário, vamos canibalizar o outro. Né? Então, o outro aí é tanto o estrangeiro, né, quanto o índio, quanto o negro, etc. Ou seja, tudo aquilo que pode ser digerido, né, para me auxiliar a constituir a minha identidade é válido. Né? Final dos anos 20, né, nós vimos que há uma dissidência entre eles. Nós vamos ver grupos, por exemplo, o grupo de Recife mesmo. O grupo de Recife é um grupo que vai se constituir em torno, fundamentalmente, de Gilberto Freire, que é um escritor muito importante, mas que tem uma visão bem nacionalista, no sentido fechado do nacionalismo. E nós vamos ter uma ruptura entre o próprio grupo do Mário e Oswaldo de Andrade, né, que é aquilo que eu mostrei ontem para vocês, a criação do Clube de Arte Moderna e a criação do SPAM, Sociedade Pro Arte Moderna. E que esses dois grupos também já apresentam distinção. Né? E está aí. O CAN, que é o Clube de Arte Moderna, é um espaço anarquista, de debate aberto e da ligação da arte com a política. Né? Aí, por exemplo, nós vimos ontem aquele personagem, o Flávio de Carvalho, que eu chamei do Marcelo Duchamp, né, brasileiro. Quer dizer, ele é a figura principal desse próprio grupo. Né? Lugar, o CAN, então, é o lugar para as expressões ainda não codificadas. A arte dos loucos, que ninguém nem imaginava que podia se considerar, né, a arte do louco como arte, claro. Das crianças também, né, ainda não existia espaço para entender a expressão da criança como artística, e das representações populares. Não só isso, arte indígena, etc, etc. Então, quer dizer, aquilo que não foi ainda codificado, que não foi estudado, tinha espaço dentro do Clube de Arte Moderna, sobretudo nos debates. Tá? É ali também que atua o crítico Mário Pedrosa, que está iniciando a crítica de arte. Tá? Mário Pedrosa, nessa época, está com 20, 25, 26 anos. E é ele o primeiro, né, a dar uma palestra dentro do clube, né, sobre as relações entre arte e marxismo no Brasil. Né? Isso no começo dos anos 30, claro. E também vai ser o lugar onde, né, os próprios artistas, intelectuais, etc., se opunham aos snobs, que eles chamavam de snobs, do SPAM. Né? Ou seja, uma tribuna de debate bastante livre. Isso significa o quê? Que é um espaço que é criado onde se discute arte nas suas outras relações. Arte com antropologia, arte com política, arte que é bem contemporâneo nosso. Né? Essa ligação da arte
com outros saberes. E isso tem início nesse grupo, que é um grupo subversivo, anárquico, etc. Né? Bom, e aí nós paramos ali, quando eu disse para vocês que haviam dois grupos também importantes criados, né? Um em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro, que foram grupos artísticos que não tiveram relação com esse movimento modernista. E que é muito interessante porque um deles se passa em São Paulo. Então, é incrível a gente imaginar que haja um grupo, né, atuando, um grupo de artistas atuando em São Paulo, quando está fervendo em São Paulo o modernismo, né, que não tenha contato com esses modernistas. E, ao mesmo tempo, seja um grupo moderno. Né? Quem vai fazer a descoberta desse grupo, que é o grupo, a família artística paulista, de onde sai o grupo Santa Helena, né, é o próprio Mário de Andrade. Mário era um estudioso, estava sempre pesquisando, etc. E é ele que descobre esse grupo de artistas e percebe uma coisa extraordinária, que esse grupo não tem absolutamente nada a ver com os acadêmicos, até porque, veja que coisa interessante, eles não têm essa ligação com os acadêmicos. Né? Eu disse para vocês, a grande maioria desses artistas são extremamente pobres, né? Operários, filhos de imigrantes italianos. Claro? Então, a própria situação econômica deles, política e econômica, os distanciava, por exemplo, dos grandes museus, das grandes pesquisas, etc. Por isso mesmo, eles não têm, né, esse lado negativo da academia. E eles não têm que negar a academia, porque eles ignoram a academia. Claro? Então, é interessante que surge um grupo, né, que o Paulo Mendes é outro estudioso desse período, né, ele se refere, essa gente do Santa Helena vivia para a sua arte obscuramente, longe do público e da crítica. Aliás, no início eles nem se julgavam artistas, né? Eles se julgavam efetivamente artesãos e faziam arte por amor à arte em final de semana, nem com preocupação de virar grandes artistas, de vender obras, etc. Né? Era muito mais pelo prazer mesmo de fazer arte. Sem manter contato algum com elementos da corrente mais avançada ou da sociedade apreciadora das artes, diga-se, os acadêmicos. Né? Então, nesse grupo, nós temos dois nomes que fogem, né, dessa situação de desconhecerem a história da arte. É o Gomes, né, e o Rossi, Paulo Rossi. São dois artistas que estiveram na Itália, que têm uma situação econômica melhor que o conjunto dos operários e que, de certa maneira, vão conviver, são também italianos, vão conviver com esses artistas operários e vão, de certa maneira, transferir conhecimentos técnicos para eles. Então, se vocês observarem essa obra, né, essa natureza morta, ela lembra muito Cézanne. Né? E Cézanne, nós sabemos que é um artista que vai influenciar muita gente e vai influenciar também um movimento na Itália, né, sobretudo na Itália, mas também acontece na Alemanha, que é o chamado movimento Retorno à Ordem. Nós falamos um pouco dele ontem. Ou seja, a ideia de que tem muitos artistas que querem continuar fazendo arte moderna, mas que não concordam muito com os caminhos de algumas pesquisas, para eles, do ponto de vista deles, exagerada. Né? Então, esse retorno à ordem é um retorno, por exemplo, contra a arte abstrata, né? Contra a diluição das formas dos impressionistas, etc. Então, o retorno à ordem, o próprio termo diz, retorno à ordem. Né? É uma busca de retornar à tradição da pintura renascentista, né? Realista, etc., mas com um olhar moderno. Né? Então, por isso que o grande mentor deles vai ser Cézanne. Porque Cézanne é aquele artista que nós vimos, né, ontem, rapidamente, que vai, né, passa pelo impressionismo, passa por toda a tradição da pintura, reverencia os pintores que estão atrás, Goya,
Velázquez, Courbet, etc., e decide recuperar a forma, mas recuperar a forma não da forma tradicional, claro, com os ensinamentos, inclusive do impressionismo. Então, aquela passagem que eu disse ontem do Merleau-Ponty, de que na palheta de Cézanne nós não temos um vermelho, mas 7 vermelhos. É uma forma de dizer. Ele trabalha com as cores e ele consegue reconstituir uma maçã que vibra, né, porque essa maçã é reconstituída pelas pinceladas pela cor. Né? Então, esse artista vai ser muito importante para o grupo, e esse aqui, Paulo Rossi, né, que também é um artista rico, né, vem de família mais rica, que estudou na Itália, e tanto o Gomes quanto o Rossi são artistas preparados, que dominam a história da arte, que dominam técnicas, etc., e que na convivência com esses colegas deles, os artesãos, eles vão ser de uma importância extraordinária, porque todo o conhecimento que esse pessoal vai ter vem dos dois. Né? Então, Mário de Andrade, por exemplo, referindo-se aos dois personagens. Rossi e Gomes, homens capazes de conversar sobre as diferenças de pinceladas de Rafael e de Tiziano, e sabendo o que é ligar uma cor à sua vizinha. Ensinaram a não confundir pintura com assunto, nem a beleza com o decorativo. Né? Ensinaram a quem? Aos artistas operários. Então, esse time todo que está convivendo com eles, está tendo a sua própria formação com esses dois grandes pintores, né, que também convivem com a comunidade italiana. Claro? Bom, do grupo Santa Helena, o nome mais importante que sai é Alfredo Volpi. Todos vocês já ouviram falar do Volpi, né? O Volpi é um dos maiores artistas brasileiros. Olha o Volpi na década de 40. Se eu mostrasse para vocês ele nos anos 20, vocês não iam acreditar que era o Volpi, não. Nos anos 20, o Volpi não sabia desenhar absolutamente nada, não tinha noção nenhuma de pintura. É um negócio estranhíssimo, né, extremamente primitivo. Primitivo no sentido negativo do primitivo. E na década de 40, começo da década de 40, ele ainda está com essa pintura, né? Que a gente já percebe o Volpi que vem pelo futuro. O Volpi é um artista autodidata, né? E convive, ele faz parte do grupo Santa Helena, né? Vai ter a aproximação com a história da pintura a partir daqueles dois pintores que eu falei, Gomes e Rossi, e claro que o talento do próprio Volpi, o potencial dele, vai conduzindo de forma exatamente autodidática, é interessante isso, para um refinamento na arte que o faz, nos anos 50, ser classificado pelos próprios artistas concretistas como um artista concreto. Né? Então, vejam vocês o salto que ele vai dar. Né? Ele vai chegar às bandeirinhas. Né? As que ele diz, eu não pinto bandeirinhas. O pessoal que chama isso de bandeirinha. Né? Quer dizer, na realidade, talvez essa fase que o tornou mais conhecido. Né? Mas ele tem, inclusive nesses anos mesmo, né, outras representações, sobretudo, né, representação de santos, etc., que mostra a sutileza, né, da cor nesse artista. Volpi é essencialmente um colorista. Claro, todo o trabalho dele é feito exatamente com cor. Eu fui ver uma exposição dele uma vez lá em São Paulo com meu irmão caçula, eu sou a mais velha, e adoro ele, e ele me adora, a gente se gosta muito, mas somos muito diferentes. De mãozinha dadas, passeando pelo Volpi, ele olhou para mim e disse assim, eu não acredito que uma professora, doutora, etc., gosta de um negócio desse. Né? Quer dizer, isso, se eu sentar, eu faço na hora. Doce ingenuidade, né? Isso a gente escuta de um monte de gente. Ah, mas eu faço isso aí. Vá fazer. Tá? Não consegue. Tá? Essa transcendência da cor é uma das coisas mais difíceis do mundo para quem pinta. Tá?
tá? Vai conseguir fazer isso aí. Né? Não tem coisa mais difícil para o artista do que a simplificação. Aliás, não é só para o artista, não, né? Quer dizer, quando você faz um discurso, né, tem aqueles discursos assim, pomposos, cheios de citações, gongórico, etc. E tem pessoas que têm a capacidade de fazer um discurso enxuto, né, de síntese, que diz muito mais do que aquele monte de palavreado que foi utilizado. Então, a simplicidade, ela é uma conquista difícil, não é fácil, não. É a mesma questão da poesia. Você tem alguns poetas, por exemplo, o nosso querido Mário Quintana, o gaúcho, vocês conhecem? Ele consegue fazer poemas com 3, 4 linhas que traz um mundo inteiro, traz o mundo todo. Né? Quer dizer, quem é que tem essa capacidade? São poucas as pessoas que têm isso. E o Volpi é um deles. Claro, o Volpi tem. E veja que coisa interessante, ele foi contratado para fazer uma capela, né? Se eu não me engano, foi em Brasília. Eu tenho isso anotado, mas não tenho certeza, mas acho que foi em Brasília. A decorar uma capela dentro de um mosteiro. Né? Não sei se São Paulo ou Brasília. Acho que foi, mas tem a ver mais com São Paulo isso. E ele fez toda uma pintura de santos, etc., uma decoração belíssima. E daí entra a gestão dos padres, né? Entra um, sai, entra outro, sai, entra um que achou aquilo horroroso, medonho, e que não teve nem um pouquinho de inteligência de tentar ver o que era aquilo, né? Mandou pintar, cobrir tudo, né? Destruiu a pintura inteira do Volpi. Quer dizer, essas coisas assim acontecem, né? Recuperar aquilo é possível? Sim, nós temos hoje, né, a tecnologia que tem condições de fazer isso, mas é caríssimo, né? Mas enfim, essas coisas acontecem. Quando eu fiz uma pesquisa aqui, há muito tempo atrás, nós fizemos uma pesquisa sobre o Salão Paranaense e fizemos uma publicação, 50 anos do Salão Paranaense. Uma publicação bonita, uma exposição linda também sobre 50 anos. Nós fizemos um levantamento aqui em Curitiba, né, no Paraná em geral, mas mais em Curitiba, e a minha base era buscar, sobretudo, né, as obras que participaram do salão, que a gente ainda tinha contato com essas obras. Em especial, os prêmios. Né? Até porque era alguma coisa que a gente tinha mais facilidade até, né, de localizar, etc. E descobrimos coisas horríveis. Por exemplo, um prêmio do Salão Paranaense, que era uma obra abstrata, o secretário X não gostou daquilo, achou horrível, e deixou aquilo lá fechando um tapume que tinha no pedaço do prédio. Então, coisas desse tipo, além de obras que tinham desaparecido. Então, não precisamos muito longe, não. Quando eu fui pró-reitora na Federal de Extensão e Cultura. Descubro que no Museu do Paranaguá, que é um museu que pertence à Universidade Federal, uma obra do Poti Lazarotto, né, que era uma obra maravilhosa, numa tela grande, né, ela tinha sido cortada no meio porque um diretor, antropólogo, queria transferir a obra para um ponto e ela não passava na porta. Ele não teve dúvida de mandar cortar a obra. Alguém pode imaginar que um professor de uma universidade, um antropólogo, pode fazer isso? Claro que nós restauramos a obra, né? Restauramos a obra, foi um restauro super difícil, conseguimos, com pouca verba, com a ajuda dos próprios estudantes trabalhando na preparação da obra, a gente conseguiu recuperar. Mas cuidar das coisas públicas é um negócio muito difícil, né? Porque tem pessoas que não têm o preparo, né? E entra a questão de gosto, que é um negócio absurdo. Professora, a professora falou de 50 anos do Salão Paranaense. Foi. Era todo ano? Qual foi o primeiro ano que aconteceu o Salão Paranaense? Falamos dele ontem. O Salão Paranaense foi criado em 1944. 1944. E exatamente quando nós fizemos os 50 anos que a gente fez essa exposição e publicação. Depois nós fizemos uma outra, que chamou-se, como é que chamou mesmo? Que foram aos 60 anos, a gente fez uma outra exposição, mas não fizemos publicação. Bom,
Então, o crítico Mário Pedrosa, que é, né, agora, nós estamos em 1959, é considerado o maior crítico da arte brasileira, né, no período dos anos 50 e 60, e hoje é considerado um dos maiores críticos, já falecido, né? Mário, a respeito de Volpe. Volpe atinge a uma transcendência ainda não alcançada na arte brasileira. E ele chega aos extremos da racionalização abstrata, à pintura dita concretista, sem perder a graça, e sob o seu pincel, os temas geométricos mais rigorosos são sensibilizados por uma cor que funciona como prescrição, pela pureza, pela vibração luminosa, embora umedecida por um toque de lirismo pessoal inconfundível. Por isso mesmo que é um negócio interessante. Quando os artistas concretos vão classificar o Volpe de concreto, é um equívoco. Ele não é um concreto. Nós vamos ver por quê. O concretismo são artistas essencialmente racionalistas. E o Volpe, vocês já viram aqui, né? É um lírico, claro, é um intuitivo. Ele chega a tudo isso por um outro caminho. Agora, o resultado da obra dele se aproxima. Por exemplo, né, quando ele começa a trabalhar com as fachadas de casas, as bandeirinhas, etc., se aproxima da pesquisa concreta. Mas são coisas muito distintas. Muito distintas. Bom, Paraná. Claro, nós estamos falando do Grupo Santa Helena, falamos ontem do Grupo Bernardelli, lembram-se? Lá no Rio de Janeiro. E Brasil, Paraná, como é que estava? Bom, nós já vimos a chegada entre nós do grande pintor norueguês Alfredo Andersen. Ora, aqui está um dos maiores discípulos do Andersen, Teodoro de Bona, né? De Bona estudou com o Andersen e ganhou uma bolsa de estudos do governo brasileiro para Veneza e foi estudar em Veneza. A bolsa era por 2 anos. Ele acabou ficando 10 anos, desses vivendo da própria arte, né? A bolsa dele durou 2 anos, a partir de então ele passou a viver da própria arte. Certamente, eu sempre digo, né, ele precisaria de um pouco de dinheiro para fazer isso, mas é uma pesquisa inteira que está ainda para ser levantada, as obras do de Bona, que devem ter ficado em Veneza, e que a gente não tem conhecimento disso, né? Quando ele voltou para o Brasil, ele fez uma grande exposição no Clube Curitibano. Não existia galeria de arte, não existiam museus ainda, né? Aliás, nem no Brasil, né? Os museus no Brasil eles começam em 1947. Né? São os grandes museus que começam a ser criados no Brasil. Ora, o de Bona faz uma exposição, inclusive essa obra participa da exposição, no Clube Curitibano, e as exposições eram feitas exatamente nos clubes. Clube Curitibano, o Clube Concórdia, né? O Clube Concórdia mantinha um salão também muito importante, Salão Primavera, que é um salão também que, né, andou reunindo muitos artistas, premiando, etc. E no Curitibano o Teodoro de Bona faz a exposição. Causou assim um frisson na cidade de Curitiba, né? Inclusive o nosso Guido Viário visitou a exposição. Vários comentários. Então, claro, imagine vocês, o de Bona volta, tinha sido aluno já do próprio Andersen. Quando ele foi, o Andersen foi contra a ida dele, achava que ele estava imaturo ainda, né? Mas graças aos céus ele foi mesmo. E lá em Veneza ele conviveu com os venezianos, né? que eram artistas vinculados à pesquisa da luz, né? Então, se vocês quiserem, é mais ou menos a equivalência do impressionismo em Veneza. Por isso mesmo, a pintura do de Bona volta uma pintura muito luminosa, né? Que tem a ver com a luz dos pintores venezianos. Essa pintura aqui, né, ela estaria entre o impressionismo e o expressionismo, né? As pinceladas. É um grande pintor, um grande artista, né? E vai influenciar bastante, tanto é que o de Bona é convidado, ele leciona há alguns anos na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, né? Ele foi professor no Rio de Janeiro e ele volta para Curitiba para criar a Escola de Belas Artes, 1948, né? Ele é um dos fundadores da escola e depois ele se torna um professor, né? Professor, eu fui aluna dele.
Tive 3 meses de aula com ele, porque ele virou diretor, parou de dar aula daí, né? Nós tivemos uma passagem também no Paraná muito interessante, também, né, faltando estudos ainda sobre ele. Schiffelbein. Esse artista esteve entre nós em 1928, 1929, ficou em Curitiba uns 4, 5 anos e depois se retirou para uma cidadezinha em Santa Catarina. Essa pintura dele, que está pertence ao acervo do MAC, Museu de Arte Contemporânea, o nosso museu, é de uma beleza extraordinária. Se vocês olharem, nós estamos vendo aqui um dos melhores exemplares do expressionismo alemão. Uma pena que esse artista não ficou entre nós, né? E a gente pensa, por quê? Por que ele não teve espaço, né? É mais ou menos alguma coisa que nós vamos ver depois. Também está chegando entre nós, final de 1929, está chegando em Curitiba, Guido Viaro, né? Guido Viaro chega exatamente na passagem do ano, 29, 1930. Guido Viaro também, no início, vai ter uma dificuldade enorme, né, para conseguir ficar em Curitiba. Por quê? É muito simples. Imagine uma cidade super provinciana, né, que ainda não valoriza a arte, claro, e que tem um grande pintor aí, que é Alfredo Andersen. Então, o político X, se quer um retrato, para quem que ele vai pedir? Para o Andersen. Se ele quer comprar uma paisagem, de quem que ele vai comprar? Do Andersen. Então, o Andersen, que ele próprio já tinha uma dificuldade enorme para sobreviver como artista, ele tinha um ateliê, mantinha um ateliê, etc., quer dizer, domina, né, se dá para dizer ainda mercado, porque não existia mercado nenhum, mas esse precário mercado era dominado pelo Andersen. Então, a passagem do Schiffelbein deve ter sofrido algo desse tipo. Quer dizer, ele não teve, tanto é que ele saiu de Curitiba, né? E nós vamos ter também, né, são discípulos do próprio Andersen, Turim, Lang de Moretti, um movimento entre nós chamado paranismo, né? O paranismo, ele aparece na política e na economia entre 23 e 25. E daí nós vamos ter a repercussão dele nas artes, o movimento nas artes, tá? Então, nas artes, Guelph, Turim e Lang de Moretti são os 3 nomes importantes desse movimento, né? Qual o interesse desses artistas? Fundamentalmente, buscar criar a identidade da arte brasileira, paranaense. Ora, então, entre eles próprios e o mestre Alfredo Andersen, né, inclusive tem muita gente que confunde, diz Andersen é paranista. Não, Andersen não é paranista. Andersen é paranaense. Então não dá para confundir esses 2 adjetivos. Paranaense é do Paraná. E paranista é um movimento ideológico. Claro, um movimento ideológico. No caso, por exemplo, o Andersen jamais poderia ser chamado de paranista, porque o Andersen sempre defendeu uma arte universal, não regional. E aqui nós vamos ver que o estudo desses 3 artistas, em especial Turim, né, é para buscar exatamente uma arte que tenha a cara do Paraná. E eles elegem, então, o quê? O Pinheiro. E o Pinheiro vai aparecer não só pintado, em inúmeras pinturas, como também, né, elementos do Pinheiro, do Pinhão, adornando, né, prédios, etc, etc. A casa do Turim, que era ali na 7 de setembro, que foi destruída, uma pena, porque seria o melhor exemplo, nós só temos fotografias dela, né? Seria o melhor exemplo de uma casa paranista, né? Todas as colunas da casa, etc., eram com pinhão. Toda a casa era feita com, né, a decoração do pinhão. Então, aí o Turim, que vocês conhecem, né, é um grande artista, sem sombra de dúvida. Estudou na Bélgica, também esteve fora. Então, essa aprendizagem técnica dele também vem, né, dessa convivência que ele teve fora do Brasil. E é considerado, efetivamente, um dos maiores escultores brasileiros. Nós tivemos uma bela exposição dele em Curitiba, acho que vocês devem ter estado no MON, e essa exposição viajou, né? O que torna o artista conhecido. E vocês sabem também que a obra inteira dele foi comprada
por um mecenas, né, eu chamo de mecenas, que é o cara do Positivo, o Lago, Samuel Lago. Não, Samuel. Quem comprou é Samuel Lago. O Samuel, que faz parte do grupo Positivo, é um amante das artes, entende de arte bastante, entende sobretudo de música, de literatura, etc. Mas está se tornando assim um nome, uma referência na cultura nossa. O que aconteceu? Nós tínhamos a casa João Turim, que era ali na Mateus Leme, lembram-se vocês? E era uma casa feita inteira com um acervo particular, né, pertencia à família, mas o Estado bancava a casa, né? E aí isso começou a ficar um problema para o próprio Estado. A família tentou vender o acervo para o Estado. E o Estado, de forma burra, né, forma burra mesmo, não percebeu a importância que tinha aquilo e deixou escapar. Felizmente, um cara com a cabeça no lugar, que preza a cultura, comprou. Ele comprou, segundo o conhecimento que eu tenho, o conjunto da obra da família por R$300 mil. Isso é nada. Isso é uma bagatela. O Estado podia ter comprado tranquilamente. Então ele comprou o quê? Todas as obras que a família tinha, né? E os direitos das obras. O que ele fez? Contratou o Elvo Benito Damo, que é um escultor nosso, né? Paranaense, um grande escultor. E o Elvo foi com uma equipe inteira, eles montaram um galpão no final da Mateus Leme lá. Dá para vocês visitarem, dá para visitar, né? E ali o Elvo, com uma equipe grande, reproduziu boa parte da obra do Turim. Com um detalhe, né? O Samuel Lago doou para o Estado perto de 40 esculturas. Ou seja, o Estado saiu ganhando, apesar de toda a loucura que fez, né? E uma coisa interessante, ele está fazendo, digitalizando esse material todo, etc., disponibilizando para as escolas. Então, é um negócio, graças aos céus, que essa pessoa que comprou. Recentemente, ele fez outra compra extraordinária. Ele comprou todo o acervo da antiga Galeria Cocaco, que foi a primeira galeria de Curitiba. Primeira profissional. Nós temos já uma nos anos 40. Né? E essa vai sair uma publicação. Né? Aliás, eu fui convidado para estar junto no texto da Cocaco, eu e o jornalista José Fernandes, da Gazeta, né? O José Carlos Fernandes. Nós dois vamos estar dando conta dos textos. Né? Então, esse é um personagem que não existe. Né? Existia antigamente o famoso mecenas. Então, o Samuel Lago é um mecenas. E o interessante é que todo esse material que ele compra, ele digitaliza e disponibiliza, sobretudo para as escolas, museus e escolas. Então, democratiza o material, preserva o material. Né? E vocês sabem que, no caso da escultura, dependendo do tamanho da escultura, a reprodução é permitida até 9 considerados originais. Então é possível vocês terem uma aqui. Esse aqui está ali no parque, né, no Parque Barigui, né? Tá? É possível vocês terem ela dentro do museu. É possível vocês terem ela em outros pontos. Até 9 pode ser autenticada como original. Né? Então isso significa o quê? E é uma pretensão dele, de levar o Turim para museus fora do Brasil. Né? Isso é ótimo, claro. Então é bem possível que daqui a pouco a gente encontre o Turim lá na Bélgica, na França, etc. Né? Vai depender das negociações aí entre eles. Langue de Morretes, uma das pinturas, né? O símbolo do movimento paranista, o pinheiro. Né? Vai estar muito presente. Né? Guelph, passeio público. Né? Então, são 3 artistas que vão estar juntos defendendo esse movimento paranista. Veja que nem o Debona participa disso,
nem o Guido Viaro participa disso, nem Poti Lazarotto, etc, etc. Então, é um grupo pequeno mesmo, fechado nessa visão regionalista. Então, nós vamos ter, por exemplo, muitos trabalhos sobre índios, né? No caso do Turim mesmo, né? Escultura sobre o índio, etc. Guido Viaro. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil nos anos 30, o que está acontecendo no Paraná nos anos 30. Claro, sem sombra de dúvida, um dos maiores pintores. E esse retrato aí, que é maravilhoso, tem uma historiazinha que eu vou contar para vocês, porque eu não resisto. Quando nós fizemos uma bela exposição dele no MON, né? E eram 3 curadores, a Teca Sandrini, o filho dele, o Constantino Viaro, e eu própria, né? A exposição foi maravilhosa. Foi uma exposição extraordinária, né? Pegamos 2 grandes salas do museu e recuperamos. Eu fui para São Paulo, fiquei um mês em São Paulo, pesquisando o período que ele ficou em São Paulo, porque ele veio para o Brasil e ele conviveu com o Grupo Santa Helena, que vai ser depois do Grupo Santa Helena, né? 1927, 28, 29, ele estava em São Paulo. Trabalhou em jornais, etc. E eu fui recuperar esse material todo e, bom, junta o material para fazer a exposição. Algumas obras do Viaro eu me apaixonei. Uma delas foi essa aí, né? Então, são algumas obras. O retrato que ele fez do Bacum, eu acho também um negócio extraordinário. Então, tem algumas obras dele que eu acho... Né? E aí, quando eu escrevi o texto, essa obra mereceu do meu texto, assim, um carinho especial. Né? Um carinho especial, mostrando... Né? Porque vejam a transcendência da cor nesse artista. Né? Como é que ele pinta essa polaca, ficou conhecido como a polaca. Né? Olha o batom que ele coloca, a forma como ele trabalha esse vestido, os cabelos como ele dá. Então eu olhei assim para esse trabalho e falei, bom, tá aí, um artista apaixonado pela pintura e pela mulher. Né? E aí escrevi o texto mostrando essa paixão pela pintura e a paixão pela mulher. Terminamos a nossa exposição, etc. Eu fui fazer o pós-doutorado fora. Fui para a França, né? E fiquei 1 ano na França, voltei, recebo um telefonema do Constantino. Maria José, tudo aquilo que você escreveu no texto é verdade. Eu falei, como? Aquilo que você escreveu sobre a polaca. Eu falei, como? A polaca está viva. Gente, veja bem, 1935, tá? Eu voltei, isso foi 2008, né? 2008 que eu retornei. Final de 2008. Ela não só está viva, como está lúcida, e ela quer te conhecer. Bom, marcamos, vamos lá conhecer a polaca. Incrível. Quando eu a conheci, ela estava com 98 anos, algo assim, né? Quase 100 anos. Uma velhinha linda de morrer, com esse mesmo olhar, né? De uma agilidade surpreendente. Uma pessoa com quase 100 anos de idade, sentava-se na cadeira e levantava sem se apoiar. Não existe isso, né? Pessoa com 90 e poucos anos. E aí eu fui, que segredo que essa mulher tem, né? Né? Ela tem uma religião, eu não lembro o nome da religião, tem alguma coisa com branco no meio, que eu não estou lembrando. E ela tem o espiritismo, né? E ela tinha na sua casa uma sala de oração, etc. E talvez isso que desse a essa mulher essa força que inacreditável. Bom, e daí o detalhe, como é que o Constantino chegou até ela? Olha os detalhes da vida. A esposa do Constantino, numa reunião com as colegas do clube curitibano, né, uma das mulheres disse assim, pois é, né, a esposa do Constantino, eu tenho uma senhora que diz que foi pintada pelo Viaro. Ela se espantou, com o quê, né? Viaro morreu em 71, algo assim, 71. Eu quero conhecer essa senhora. Bom, foram se conhecer e descobriram que era polaca. Detalhe, aquilo que eu tinha dito mesmo, ele era apaixonado pela polaca. Né? Ele ia dançar no clube polonês, né? Claro que, imagine, 1935, né? Se aproximar de uma moça de família, tinha todo aquele... Né? E ele matreiramente pediu para pintá-la.
E ela disse, você tem que pedir para meu pai. Aí o pai, tudo bem, desde que ela vá acompanhada. Então ela ia para as sessões acompanhada ou de uma amiga ou do irmão. E claro que o Viário fez isso durar o tempo que ele queria para ver se conquistava a moça. E não conquistou a moça. Ela era apaixonada por um outro cara, né? Se separaram, pau, né? Foi. Depois que voltou toda essa história, ela, que era uma mulher espírita, já velhinha, com 90 e poucos anos, disse que teve um sonho com o Viário. E que o Viário voltou e que ela se apaixonou pelo Viário. Isso com 90 e poucos anos ela se apaixonou pelo Viário. Então imaginem vocês a história, né? Quando ela fez 100 anos, ela fez um jantar para nós. O Zé Carlos estava junto também. Ah, sim, o que eu fiz também, né? Eu dei um curso uma vez na pós-graduação lá na UTFPR, e um dos meus alunos era aquele cineasta paranaense, digam os nomes dos nossos cineastas aí. Gente, me fugiu o nome. Não, ele dá aula na FAP. Severo, Fernando Severo. O Fernando Severo era meu aluno e tinha mais 3 cineastas juntos. Eu falei, olha, o trabalho de vocês vão se reunir e o trabalho de vocês é um documentário sobre a polaca. Eles aceitaram. Isso foi genial. E depois ele fez um documentário pequenininho, etc. Os 4 fizeram, né? E depois o Severo fez um filme sobre ela. Então, se vocês quiserem, tem um filme do Severo, deve estar disponível na internet, sobre a polaca. É muito interessante. Então vejam como é possível a gente fazer a leitura de uma obra, alcançar a verdade dela, né, sem conhecer história nenhuma, porque, aliás, essa é a forma correta de se analisar a arte, né? Você não ignorar a história da vida do artista, etc., etc., e ver a obra. Porque a obra fala. A obra fala, né? 100 anos ela fez um senhor jantar num restaurante, para esse time todo, o Fernando Severo, eu, o Zé Carlos, a família do Constantino, e a velhinha, de forma maravilhosa, recebia a gente na entrada, jantamos e ela levava a gente até a saída. Isso não existe. Morreu com 104 anos. Morreu com 104 anos. Bom, outro movimento importante no Paraná nesse período, né? Agora nós já estamos nos anos 40. Então veja o que está acontecendo. Nós temos o modernismo inteiro, né, se espalhando pelo Brasil. Nós temos grupos, né, em locais diferentes, desenvolvendo uma arte contemporânea, moderna. E nós vamos ter no Paraná um movimento que talvez seja o movimento mais importante da renovação artística paranaense, que é a chamada Geração Joaquim, né? Esse time de artistas se juntaram para criar a revista. Então a revista era dirigida pelo Erasmo Piloto e ela era de propriedade do Dalto Trevisan, que está vivo até hoje, né? E é um dos maiores escritores brasileiros, né? Sobretudo contista, né? Considerado um dos maiores contistas do Brasil. Ainda participava, né, dessa revista o Wilson Martins, que vem a se tornar um dos maiores críticos, né, da literatura brasileira, não é só paranaense, não. O Wilson Martins morreu há 2 anos atrás, né? Temístocles Linhares, que foi meu diretor quando eu comecei a dar aula na Federal, ele era meu diretor, depois foi substituído pela sobrinha. Poti Lazarotto e Guido Viário nas artes plásticas, nas artes visuais, que eram os ilustradores da revista Joaquim. Essa revista ela tinha uma tiragem pequena e ela era paga pelos próprios participantes. Então ela não tinha nenhum cunho comercial. O que essa revista vai fazer? Algo extraordinário. Eles vão publicar em Curitiba textos de Jean-Paul Sartre, de Maurice Merleau-Ponty, de Stendhal. Bom, o que vocês imaginarem que está acontecendo de interessante na literatura lá fora, poesia, etc., eles estarão traduzindo e publicando aqui em Curitiba. Inclusive de críticos, por exemplo, o nosso crítico Mário Pedrosa, que então é considerado um dos maiores críticos do Brasil, publica na revista, né? Então nós vamos ter uma revista bem diferente das revistas que existiam, inclusive, no Paraná, né? Por exemplo, nossas revistas, elas eram
acadêmicas, ou então, quando elas tinham um cunho mais arejado, simbolistas, claro, mas poucas revistas entravam nessa discussão contemporânea, moderna, contemporânea para eles, né? A época deles, eles são contemporâneos. Então, veja bem, essa frase, elle n'a rien continué, cette génération, elle a tout créé. Essa geração, né, não tem absolutamente nada a dar continuidade, mas tudo a criar. Essa frase, ela está no edital da revista. Ou seja, nosso grupo está chegando aqui, né, para fazer coisa nova. Nós queremos dialogar com o mundo. Então, na revista número 9, vocês encontram essa passagem muito interessante. Fortaleceu-se assim certa mentalidade reacionária disfarçada pelo lindo adjetivo paranista. Eles eram radicalmente contra os paranistas, porque os paranistas são regionalistas, eles são universais, né? Que, em nome de santas tradições, amputou as mãos e furou os olhos dos jovens artistas. Nossa geração, que reclama o seu direito de influir no destino do mundo, jamais fará arte paranista, no mau sentido da palavra. Ela fará simplesmente arte. Esse grupo, então, vai ser um grupo muito importante, né? E aí vocês têm 2 artistas das artes visuais participando, o grande Potin Lazarotto, né, que vem a se tornar um dos maiores artistas do Paraná. Inclusive, Curitiba é um museu aberto do Potin, né, porque vocês têm os murais do Potin em todos os cantos que a gente viaja aqui em Curitiba, nós temos o Potin, né? Mas, apesar de eu gostar muito dos murais, eu acho que ele é muito maior na gravura. As gravuras e o desenho do Potin é um negócio extraordinário, né? É de uma sutileza incrível. E o Potin também foi responsável, entre nós, pela divulgação da gravura, né? Bom, voltemos para o Brasil. 1948. Bom, antes de voltar para o Brasil, aqui no Paraná, então, a geração Joaquim e a revista, ela é publicada entre 1946 e 1948, começo em 49. Quando, então, em 48, nós temos a criação da Escola de Belas Artes. Então, é um dado extremamente importante em relação às artes aqui, a criação dessa escola. Porque é uma escola que é criada com os melhores nomes, né, das artes, na música e na pintura, como professores. E o Debona foi professor, e o próprio Guido Viara também foi professor na Belas Artes, né? Bom, e o Salão Paranaense, que tinha sido criado em 1944, né? Bom, 1948 nós vamos ter uma grande exposição do Alexander Calder. Não sei se vocês já ouviram falar desse artista, é aquele dos móveis, né? E nós vamos ter o Mário Pedrosa fazendo a apresentação desse artista, né, em 1943. Ele expõe no Brasil, e o Mário vai fazer um texto belíssimo, está publicado esse texto, sobre a importância desse artista. Isso aqui por quê? É para nós vermos como a abstração vai entrando no Brasil. Tá? Calder é um artista abstrato. Não só abstrato, como um artista que já trabalha também com a escultura em movimento. Ele é extremamente moderno, né? 1948, Franz Weissmann e Guinard fundam a primeira escola de arte de Belo Horizonte, né? É o mesmo ano da criação da nossa escola. 1948, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1947. Até então, nós tínhamos museus históricos, claro, mas nós não tínhamos museus de arte. É o primeiro museu de arte do Brasil. 1948, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, né? O MASP. Ora, quando o MASP é criado, eles convidam Léon Degas, que é um francês, para dirigir o museu. Tá? E esse diretor francês organiza uma exposição que vai marcar, né, o debate dentro do Brasil.
chamada, né, do figurativo à abstração. Bom, era a grande discussão que se fazia no Brasil. Claro, quer dizer, todo mundo tinha... Veja que a abstração na Europa, ela está acontecendo já no começo dos anos 10, 1910, 1911, 12, 13, nós vamos ter as grandes pesquisas do Kandinsky, né, do Mondrian, do Malevich, certo? E no Brasil nós vamos ter no final dos anos 40 essa discussão. Olha o tempo, que diferença de tempo para nós começarmos a discutir a abstração entre nós. Claro? Por isso mesmo que a gente não pode fazer uma história da arte brasileira com o tempo da Europa. Nós temos que trabalhar com o nosso tempo. Porque o nosso tempo é um outro tempo. Claro? Então vejam vocês. Tá? Também em 1948 nós tivemos uma retrospectiva em São Paulo do construtivista suíço Max Biel. Bom, então veja bem, 47, 48, 49, final da década, então, primeira metade do século XX, né, nós vamos ter a entrada da discussão da arte abstrata fundamentalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Muito mais concentrada em São Paulo ainda. Tá? Paraná só vai discutir isso no final dos anos 50, começo dos anos 60. Tá? Bom, e aí nós vamos entrar... Isso aqui era até ontem. Nós devíamos ter chegado até ontem. Então agora nós vamos entrar num título que eu dei como, né, Arte como Exercício Experimental da Liberdade. Isso é uma frase do Mário Pedrosa. A arte é o exercício experimental da liberdade. Continua valendo até hoje. Né? Do neoconcretismo às instalações de performance. É o que nós vamos trabalhar agora. Bom, primeira Bienal de São Paulo. Isso aqui mereceria uma aula inteira. Nós só vamos dar uma pincelada. Vejam vocês que a própria capa e o cartaz da Bienal, isso é a capa do catálogo, e é o cartaz da Bienal, se vocês compararem com as publicações que se fazia no Brasil, já tem uma modificação radical. É uma capa abstrata. Claro? Quer dizer, nós já estamos aqui com uma linguagem abstrata. Bom, 1951. Né? Maior prêmio da Bienal, Max Biel. Maior prêmio da escultura. Tinha vários prêmios. Nós tínhamos o prêmio geral, o maior prêmio da Bienal, que foi esse. Aí tinha prêmio escultura no Brasil, tinha prêmio pintura, tinha prêmio... Né? Eram 5 ou 6 prêmios grandes, né? Fora as menções, fora não sei o que, etc. Essa obra recebeu o primeiro prêmio. Esse artista, né, o Max Biel, ele já havia exposto, eu mostrei para vocês ainda há pouco, em 48. Né? E ele vem de uma geração abstrata, né, que já se intitulava concretos. Por quê? Porque, na realidade, no final dos anos 20, na Europa, 29, 30, os artistas abstratos vão descobrir que eles não eram abstratos. Né? Que eles eram concretos. Quem era abstrato era o figurativo. E eles mudam o nome. De abstrato para concreto. Porque, claro, né? Um artista figurativo pinta um copo. Né? É uma abstração da realidade. Ou pinta retrato de Guido Viaro, quando o Guido Viaro tinha 60 anos. É uma abstração da vida do Viaro. Enquanto a arte abstrata busca o conceito. Portanto, né, eles se intitulam Nós Pintamos a Realidade. Né? Então, nós somos concretos. Quem é abstrato é o figurativo, que pinta uma facção da realidade. Uma face da realidade. Bom, então nasce o movimento concretista, né? Começo dos anos 30, de onde vem o nosso Max Biel. A arte concreta, que, paralelamente, esse movimento artístico, está acontecendo isso também na arquitetura e no design. Por exemplo, ontem nós mostramos para vocês a casa, né, moderna, que já é uma linguagem abstrata. Abstrata no sentido dos concretos. Ou seja, né, nossos artistas paranaenses foram visitar a Bienal de São Paulo. É uma festa, né? Imaginem vocês, quem conta isso,
muito bem, que tem uma memória extraordinária, é o Fernando Veloso. Fernando Veloso é um artista paranaense, está com 80 e poucos anos, de uma lucidez extraordinária, um humor maravilhoso. Adoro sair com o Fernando Veloso, conversar com ele é um prazer imenso. Fernando conta, tem uma memória extraordinária também. Ele conta um pouco essa ida. Ele era aluno, estava no 3º ano da Escola de Belas Artes, né? Eles foram e ele conta exatamente um negócio interessante, que eles, claro, chegam lá, todo mundo quer ver o prêmio maior, né? Todo mundo foi ver o prêmio maior, mas olhava o prêmio maior. Aquilo não dizia nada para eles, né? E daí, davam volta na Bienal, de repente eles se encontravam na frente de um pintor. Todos eles se apaixonaram pelo pintor, Pansete. E vejam vocês como vai influenciar a arte paranaense, em especial o nosso Calderari, não só o Calderari, o próprio Fernando Veloso. Claro, se a gente pega as paisagens do Pansete e veja a abstração do Veloso do Calderari, tem muito a ver com o Pansete, né? Bom, o Paraná precisou de tempo para digerir isso aqui, igual o Mário de Andrade precisou de 11 dias para entender o Homem Amarelo. Nós precisamos de 10 anos para entender isso aqui, né? Paraná precisou de 10 anos para começar a entender o que era arte abstrata e começar a fazer arte abstrata, né? Ou concreta. Primeira Bienal, o mentor foi o Matarazzo, né? Conhecido como Titilo Matarazzo, né? E o modelo da nossa Bienal é o mesmo modelo da Bienal de Veneza, né? O regulamento é inteiro baseado na Bienal de Veneza. Montagem